paz do Senhor. Não cumprimentamos normalmente assim aqui na nossa igreja, vocês devem estar assustados, né? Mas hoje nós vamos falar de paz. Muitas igrejas não começam um culto ou não encontram um irmão sem desejar a paz. Paz seja convosco. Paz. É um bom hábito. Não tem nada de errado em desejar a paz, em ministrar a paz. Mas a paz, ela só existe quando Cristo está presente. Você está em paz hoje? Não me responda tão rápido. Sonde o seu coração, existe paz aí dentro? Como tem sido sua semana, como tem sido a sua vida familiar, como tem sido a criação dos seus filhos, como tem sido o seu trabalho? Tem paz? Porque a paz, ela é inexistente quando Cristo não está presente. Ao passo que pessoas que enfrentam as mais terríveis dificuldades, quando tem Cristo presente em suas vidas, ainda assim conseguem ter paz. Paz não é resultado de uma vida fácil. Paz não é resultado de uma vida sem problemas. Paz não é resultado de uma vida próspera. Paz é resultado da presença de Cristo em nós. Mas paz não é só a ausência de guerra? Não. Paz é muito mais do que isso. E hoje nós vamos ver Cristo se encontrando com pessoas que perderam completamente a tranquilidade. Eles perderam a segurança, eles perderam a esperança, eles perderam o rumo, eles perderam a direção. Mas a paz foi restabelecida. Vamos ler hoje João capítulo 20, versículos 19 até o 23 apenas. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra e de ti dependemos para entendê-la e para aplicá-la na nossa vida. Sem ti eu não posso pronunciar a próxima palavra. Sem ti eu não posso chegar à última palavra deste sermão. A palavra é tua, a autoridade é tua. Tudo que eu peço, Senhor, é que o Senhor torne essas palavras hoje relevantes e poderosas na vida e no coração de cada um que recebe de ti diretamente. Em nome de Jesus. Amém. Se você está acompanhando a sequência de sermões que eu tenho trazido aqui, você sabe que nós iniciamos no capítulo 15, já há algumas semanas,
quase 2 meses atrás, e você deve ter percebido que hoje eu dei um salto bem longo para o capítulo 20. Na semana passada nós concluímos o capítulo 17. E na sequência lógica dos acontecimentos, eu deveria hoje falar da traição de Judas. Eu deveria falar de todo o rápido julgamento que culminou na condenação e morte de Jesus na cruz. Mas intencionalmente eu deixei a maravilhosa história do Calvário para uma outra ocasião. E demos esse salto hoje com o objetivo de perceber um contraste entre os acontecimentos que antecederam a morte de Jesus e os acontecimentos que sucederam a sua ressurreição, com foco nos discípulos. Eu creio que você se lembra que dos capítulos 13 ao 17, Jesus estava dedicando toda a sua atenção aos discípulos, dando orientações a eles, preparando os discípulos para a morte, para a separação, para todo o sofrimento, para o ódio que eles enfrentariam do mundo, para a renúncia que eles deveriam de fazer. Jesus os estava preparando. Em poucas palavras, eu quero trazer para você, de forma sistematizada ou de forma pontual, o que nós encontramos no livro de João, do capítulo 13 em diante. Quais são essas orientações que Jesus deu aos discípulos, para nós vermos a atenção que Cristo estava dando a eles. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus estava preparando-os para a Páscoa. Ainda no capítulo 13, Jesus anuncia a eles, preparando os discípulos, dizendo que um deles haveria de trair a Jesus. E ainda nesse capítulo 13, Jesus já prediz que Pedro iria negá-lo. No capítulo 14, Jesus conforta o coração dos discípulos a respeito do futuro deles. Eles iriam enfrentar momentos ali de grande instabilidade emocional, mas Jesus conforta o coração deles, dizendo que o coração de vocês não fique angustiado, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está preparando os seus discípulos para que eles tivessem uma confiança eterna nele, uma confiança inabalável nele, mesmo tendo que enfrentar as dificuldades. Depois disso, Jesus promete o Espírito Santo Consolador, e no capítulo 15, foi quando nós iniciamos estudando em detalhes o fato de que Cristo é a videira verdadeira, e os discípulos são ramos que devem estar ligados à videira. Ao trazer esse ensino, Jesus prepara os discípulos para verem um deles sendo cortado. Jesus ensina sobre a necessidade de que alguns ramos sejam cortados, porque Judas seria tragicamente afastado do grupo. No capítulo 16, Jesus continua apresentando aos discípulos a pessoa do Espírito Santo, detalhando o ministério, a obra do Espírito. Jesus era um bom líder, o melhor de todos. E como um bom líder, ao anunciar a sua saída, ele prepara o caminho do sucessor.
dizendo, no capítulo 16, versículo 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não simplesmente sai e deixa para o próximo, ele prepara, eu estou indo, mas eu vou deixar não qualquer um, o meu Espírito, Consolador, que vai ter a obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus então se despede. E no capítulo 17, ele intercede. Por 3 domingos estudamos o capítulo 17 para tentar conhecer a mente de Cristo que ele revela através dessa oração, desse momento íntimo entre ele e o Pai. Quando ele pede para ser glorificado, Jesus intercede também por seus discípulos e por nós. Nós vimos o quão é importante essa oração de Jesus. Uma oração que termina de forma quase emocional, com Cristo falando do seu desejo de estar com os discípulos. Eu perguntei para você na semana passada, você quer estar com Cristo? Mas Cristo quer estar com você. Lembra disso? Assim terminou a oração. Jesus desejando e expressando o desejo de estar com os seus discípulos. Tem muito amor envolvido aqui, gente. Tem muito amor envolvido aqui. Depois de orar, o capítulo 18 vai começar já com a chegada de Judas. O momento de despedida acabou. O momento da intercessão, pelo menos ali fisicamente com os discípulos, se encerra. E inicia-se a grande separação. Cristo é retirado dos discípulos. Como eu disse, eles foram preparados para este momento. Mas mesmo com toda a preparação, a dor que eles sentiram foi terrível. O sofrimento era tão forte, enquanto cada palavra de Cristo se cumpria diante dos olhos dos companheiros de Jesus. Amanheceu a sexta-feira. O traidor cai em si, se enche de remorso, tenta devolver as 30 moedas de prata, mas era tarde demais. E ele, tomado de angústia e remorso, vai se enforcar. Ele foi arrancado. Os demais discípulos fugiram. Pedro nega violentamente, com palavras de maldição, aquele a quem ele tinha prometido proteger. Nada vai te acontecer, Senhor. Mas na hora que a chapa esquentou, o galo cantou, ele negou. Já não há paz. Já não há paz entre os discípulos, já não há paz no coração de Pedro, já não há tranquilidade entre os homens que mais de perto andaram com Jesus por 3 anos. O coração deles está em pedaços, despedaçado. Eles estão sem direção. O impacto que aquela separação provocou foi terrível. O único discípulo que ainda permanece próximo
aos pés da cruz é João, que está ali amparando a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, Maria. Naquela sexta-feira, os céus se tornam em trevas, a terra treme com a morte do Salvador. Seu corpo é preparado, é levado ao sepulcro de propriedade de José de Arimateia e lá fica durante o Shabá, o descanso. No dia do descanso, Deus, em Jesus, descansa. O descanso do povo de Israel é de sexta para sábado e passa esse período, passa o sábado e chega o domingo. E bem cedo pela manhã acontece também o que ele havia prometido aos seus discípulos. Cristo se levanta glorioso, glorificado, ressurreto, cheio de majestade e de glória. Ele está vivo, irmãos. Ele vive. E não se demorou muito para que ele se apresentasse diante das mulheres que foram ao sepulcro no domingo, logo cedo. Mulheres foram as primeiras a saber da ressurreição de Cristo. E o Evangelho de João enfatiza Maria Madalena, que teria tido a tarefa de anunciar aos discípulos, vai a Pedro e anuncia a ressurreição. Aquele que amou seus discípulos até o fim, quer anunciar a eles que ele está vivo. Jesus espera o momento adequado para se apresentar aos seus amigos. Nós podemos entender o que aquele momento representaria para eles. Jesus ressurreto diante dos seus discípulos era a prova final de quem ele era. Se alguém duvidava de que ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado, se alguém duvidava de que as suas promessas eram verdadeiras, a sua morte pública e o seu repentino reaparecimento no domingo de manhã era a prova final para que aqueles homens crescem que ele era o Filho de Deus, de que ele é o Filho de Deus. Se ele não ressuscitasse, se ele continuasse no sepulcro de José de Arimateia, os discípulos viveriam suas vidas como antes. Voltariam a pescar, voltariam a coletar impostos, a esperança teria acabado, a salvação seria apenas um sonho que não se realizou. Mas ele vive. Ele vive. E ele vai se apresentar aos seus discípulos. E é o que lemos hoje. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Era fim de um domingo, talvez era a hora do culto da Global, quando os discípulos estavam reunidos, tomados de terror, de medo do que lhes poderia fazer os judeus. Eles sim estavam apavorados.
se feriram de morte o seu mestre, o que não fariam com simples discípulos. Para eles, a única alternativa era se esconder atrás daquelas portas trancadas, não eram meramente encostadas, eram portas trancadas. Mas Maria Madalena não havia anunciado a eles que Jesus estava vivo? Eles já haviam ouvido o testemunho de Maria, mas eles não conseguiam acreditar. E nós vemos isso em Marcos 16, 10 a 11, que diz: E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Eles não acreditaram. E eles se esconderam atrás daquelas portas. Quem sabe colocaram uma cadeira assim na fechadura para ninguém arrombar. Estavam ali escondidos para que ninguém os encontrasse. Mas eles não conseguiram. As trancas não conseguiram impedir que Jesus entrasse e se apresentasse diante deles. Não, Jesus não arrombou a porta. Ele não precisou. O corpo de Jesus já não tem os mesmos limites que o nosso corpo, é o corpo glorificado. O corpo de Cristo podia atravessar aquelas paredes livremente. Jesus entra. E ao invés de repreendê-los por sua incredulidade, ao invés de repreendê-los pelo fracasso de sua fé, o que Jesus faz? Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe. E a presença do príncipe exala segurança, exala confiança, exala paz. Por isso, as primeiras palavras de Cristo foram essas: paz seja com vocês. A palavra grega usada nesse texto é eirene. No registro desse episódio, a palavra escolhida foi eirene. Mas provavelmente, no ato de falar aos seus discípulos, Jesus usou a palavra mais usada naquele contexto na época, que era a palavra shalom, que era como os judeus tratavam uns aos outros. Nós todos sabemos que shalom é traduzido como paz, mas shalom é muito mais do que meramente paz. É uma palavra completa que fala de segurança, de bem-estar, de um sentimento de plenitude que é tudo que os discípulos não tinham. Eles não estavam bem, eles não estavam tranquilos, eles não estavam se sentindo seguros de forma alguma, e Cristo vem trazendo a sua paz. Nos momentos de tribulação, muitas vezes nós pedimos coisas a Deus. Às vezes a gente está no meio de situações difíceis, a gente começa a pedir coisas. Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Nós simplesmente deveríamos pedir pela presença. O pedido que todos nós deveríamos apresentar diante de Deus todas as manhãs ao orarmos é: Senhor, dá-me Cristo. Dá-me a presença de Cristo, porque ela traz o shalom. Ela traz a paz. Quando Cristo está na casa, pode faltar o arroz, pode faltar o feijão, pode faltar a picanha, que ainda assim a gente está em paz.
Então Jesus se aproxima deles para que eles pudessem ver os sinais da sua morte. Versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Não era um fantasma, não era uma aparição. As feridas estavam ali para serem vistas. Mas o corpo não é glorificado, pastor? O corpo não é glorificado? Por que tem marcas? Eu tenho certeza que as suas marcas não vão para a eternidade. As suas rugas também não. Mas Cristo escolheu carregar por toda a eternidade a prova do seu amor. Suas mãos perfuradas pelos cravos, o seu lado perfurado pela lança, de onde jorrou sangue e água. Ele escolheu manter essas cicatrizes, porque na eternidade eu e você poderemos contemplar a prova desse amor e vamos adorá-lo por toda a eternidade, porque Ele é o Cordeiro que foi morto por nós. Os amigos viram que a morte de fato ocorreu, que a dor simplesmente foi terrível. Mas agora eles contemplam o seu Senhor vivo diante deles. Cristo traz a paz que excede a todo entendimento. E essa paz que Ele ministrou aos seus discípulos, ela veio em forma de alegria. A gente pensa que paz é ficar assim, dormindo numa rede, né? Não, gente. Paz é plenitude. Paz vem com alegria junto. Olha ali, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O medo foi substituído por uma alegria profunda que eu creio deve ter levado aqueles homens às lágrimas. Mas o que eles iriam dizer? Eu acho que eles ficaram mudos. Mesmo alguém que fala demais no domingo à noite como eu, ia ficar mudo diante da cena do Cristo ali, ó, com suas mãos estendidas, mostrando: sou eu. Eu sou o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista falou? Sou eu. O sacrifício foi feito. Eles não disseram nada, então Jesus precisa repetir. Versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Olha, quando Cristo fala uma vez, é melhor você ouvir. Mas se Ele fala duas vezes, é porque o negócio é muito precioso, gente. Essa paz aqui não é, eu estou tentando te dizer, não é uma coisa trivial, não é um mero cumprimento. Talvez, por ser uma palavra que eles usavam comumente, os discípulos poderiam correr o risco de pensar que era apenas uma forma de chegar e dizer oi, mas Jesus repete: é paz que eu vim trazer, eu sou o príncipe da paz, recebam paz. A angústia que vocês estavam vivendo pode ser substituída agora por paz, a tristeza por alegria. Existe plenitude na presença de Cristo, e quando Cristo vem na minha vida e na sua vida, Ele também vem trazendo paz. Se nos angustiamos por tantas coisas na nossa vida, talvez é porque nos falte mais da plenitude da presença de Cristo em nós. Eu não quero dizer que cristãos não tenham momentos difíceis. Temos.
Temos momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos, não é, Rê? A presença do Senhor, ela conforta. A presença de Cristo acalma. Jesus já não está esperando que os discípulos falem alguma coisa. E Jesus prossegue, então, anunciando o motivo da visita. Por que Jesus se apresentou para eles? Por que Jesus está ali conversando com eles? Ele diz: como o Pai me enviou, assim eu os envio. Jesus tem pressa. Jesus diz que assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também está ali para enviar os discípulos. É a vez dos discípulos serem enviados. Esse é o momento no Evangelho de João em que é dada a eles a grande comissão. Jesus os está enchendo de uma paz que o mundo não pode receber para que eles possam levar essa paz ao mundo. Essa paz não é uma herança que ficou só para os discípulos, para eles viverem para sempre num monastério, escondidos do mundo, cheios de paz, enquanto o mundo sofre para lá. Não, Jesus não tem nenhum discípulo para que eles fiquem escondidos guardando a paz para si. A paz que foi dada aos discípulos é para que eles pudessem ir ao mundo, levar ao mundo. E ele faz algo inesperado. Como quase tudo o que Jesus fazia, Jesus faz algo inesperado. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eu sei que você se lembra que uma das ênfases de Jesus antes da sua morte era exatamente a chegada do Espírito Santo Consolador. Não foi isso que a gente relembrou aqui? Jesus não tinha prometido que o Espírito Santo viria. Ele disse: se eu não for, ele não virá. Em outras palavras, se eu não for à cruz e concluir a obra, se eu não for glorificado, vocês não poderão experimentar dessa plenitude da presença do Consolador em vocês. É melhor que eu vá. Então agora, com a obra da cruz concluída, Cristo sopra sobre os seus discípulos. E com este ato, ele inaugura o tempo em que os discípulos não mais precisarão da presença física de Jesus, porque o Espírito Santo estaria com eles. Sim, Jesus está ali com seu corpo glorificado, mas ele está inaugurando um novo tempo, porque quando ele dali saísse novamente, os discípulos não voltariam a viver presos na angústia e no medo. Por quê? Porque o Espírito Santo lhes havia sido dado como fôlego de vida nas narinas de Adão, o primeiro homem. Lembra disso no livro de Gênesis? Deus sopra nas narinas para trazer o fôlego de vida. E Jesus agora sopra trazendo vida espiritual. Eu quero ler para vocês Gênesis 2. Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou alma vivente. A palavra espírito, ela tem a sua origem na palavra hebraica ruach, uma palavra que você precisa de muito ar para pronunciar, né? Ruach, que fala exatamente de fôlego, respiração. Ao soprar o Espírito Santo sobre eles, Cristo está soprando o ruach, trazendo fôlego de vida espiritual. Que momento maravilhoso, irmãos! Quando Cristo inaugura essa nova etapa na vida dos discípulos, entregando a eles a promessa do Espírito Santo que os acompanharia todos os dias de seu ministério pelo mundo para o qual eles estavam sendo enviados. E eu te digo,
Todos nós precisamos desse Espírito. Para realizar qualquer coisa que seja, qualquer obra que seja, nós dependemos desse Espírito. Para realizar a obra que Deus tem aqui para nós, nessa nação, nessa comunidade, nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós temos uma mensagem que o mundo não vai ouvir de outra forma, a não ser através de discípulos. Ah, pastor, mas Deus é poderoso, Ele pode mandar anjo, né? Os anjos gostariam de ter esse privilégio, mas é só seu e meu. Os anjos gostariam de poder anunciar a obra de Cristo, a salvação de Jesus, a glória do Filho, mas essa honra foi dada para a gente como eu e você, que hoje nos consideramos discípulos de Jesus. Nos foi dado o Espírito para levar a mensagem da cruz, que é a mensagem que perdoa pecadores. Por isso que no versículo 23, Jesus declara: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse é um versículo que gera alguma polêmica. E para entender esse versículo, você precisa entender o contexto dos evangelhos. Você precisa ler os textos relacionados a esse mesmo episódio nos outros evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Porque você nunca interpreta um versículo isoladamente, você precisa de todo o contexto. Esse contexto é o mesmo contexto da grande comissão de Mateus 28, por exemplo. Jesus não está dizendo que os discípulos têm poder para salvar alguém. Jesus não está dizendo que é tarefa dos discípulos absolverem alguém quando alguém confessa um pecado. Essa prática não é encontrada em nenhum lugar no Novo Testamento. O que Jesus está dizendo é que os discípulos passaram a ser portadores da mensagem que leva homens ao arrependimento e à transformação de vida. Existem pessoas que usam esse texto para justificar a prática católica da confissão dos pecados a um padre, para que ele conceda perdão, absolvição. Não é disso que se trata. Nós não vemos Pedro perdoando os pecados. Quando ele encontra pessoas que cometeram pecados, ele diz: arrependa-te, quem sabe Deus te perdoe. Porque o perdão não é uma concessão dos apóstolos, mas a mensagem que leva o perdão aos homens, a mensagem do Evangelho que anuncia a salvação de Cristo aos homens, é a mensagem dos apóstolos, entendem? A missão está sendo dada. Os discípulos receberam a paz, o sopro do Espírito, e agora eles estão sendo enviados ao mundo com uma mensagem de perdão e de transformação. Essa história continua. Mas eu quero trazer duas aplicações para a vida de cada um de nós aqui. Nesses poucos versículos que lemos, primeiramente nós encontramos aqui o cuidado de Cristo ao buscar encontrar os seus discípulos, porque Ele desejava estar com eles. Cristo ama você. Ele quer estar presente na sua casa. Ele quer entrar na sua vida familiar e dizer para você, para sua casa: paz seja convosco. Esse simples episódio de Jesus entrando e encontrando ali aqueles homens amedrontados, esse episódio me transmite tanto amor. Eu vejo o cuidado de Deus
Eu vejo o cuidado de Cristo. E se ele teve tal cuidado para com os seus discípulos, ele não teria para comigo e você? Ele ama você. Ele se importa com o seu medo e ele quer arrancar esse medo hoje. Eu te pergunto, do que você tem medo? Está com medo de criar seus filhos na Nova Zelândia? Está com medo de que alguma coisa aconteça com eles, de que eles percam a fé? Está com medo de que o mundo vai viver uma crise financeira, uma situação de calamidade, as coisas vão piorar? É o aquecimento global, é as enchentes, o que vai acontecer? É terremoto? Qual que é a próxima tragédia? Quais são os seus medos? Põe esses medos de lado, meu irmão. E lembre-se de Cristo, aquele que vem e arranca o seu medo e traz a paz. Ele te ama. Ele te ama. Se você é discípulo, você é amado. Se você tem dedicado a sua vida a Cristo, se você tem tentado viver uma vida de santidade e de obediência diante de Cristo, se a palavra de Cristo encontrou lugar no seu coração e você tem vivido por essa palavra, tenha uma certeza, Ele ama você. Por isso, a minha primeira aplicação é: viva em paz. Não aceite viver debaixo de medo. Não aceite viver debaixo de angústia. Ah, pastor, o que eu posso fazer? Ore a Deus. Tenha comunhão com Cristo. Cristo não é uma ideia. Cristo é uma pessoa. O mundo hoje está cheio de ideologia. É esquerda para cá, é direita para lá, aquela confusão. Jesus não é mais um para você escolher de uma categoria de ideologia desse mundo, não, gente. Para de colocar Jesus na categoria melhores autores, best-sellers. Não, Jesus não é muito mais do que isso. Ele é pessoal, ele se importa, ele vem na sua casa. Ele vem à sua casa e ele traz paz. Quantas vezes nós estamos como os discípulos nos quartos fechados da nossa vida, amedrontados, angustiados. Não importa o nome que deram para isso. É patológico, é doença, é isso. Não importa. Cristo é poderoso para atuar na raiz do problema, qualquer que seja ele. Eu creio num Deus que cura o físico, emocional, espiritual, tudo. Eu não tenho dúvida de que Ele pode curar. E de que Ele pode restaurar a paz. Quando você está no quarto fechado da sua vida, quando você está no quarto cheio de angústia e medo da sua vida pessoal, convide a Cristo para entrar em oração. Dobre os seus joelhos e ore. Ele é o príncipe da paz. Ele dá a paz que o mundo não pode dar. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu vou dizer de novo, porque eu creio no poder da palavra de Deus e talvez hoje é para você esse versículo. Filipenses 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por isso que eu te falei, entra no seu quarto e ore. Não ritual, não. Não é uma coisa que você faz, não é ritual, é obediência. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu devo. Eu não sinto que eu sou a pessoa certa para fazer isso. Não é sensação, gente. Não é misticismo, é obediência. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí o que vai acontecer? O texto continua.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A gente vive numa geração tão preocupada, tanta gente se preocupa com tanta coisa, e eu me incluo. Não estou aqui para dizer siga o meu exemplo, não, porque eu sou uma pessoa que se preocupa tanto com tanta coisa. Essa palavra veio para mim, para me dizer, para de se preocupar. Não fique preocupado com coisa alguma. Ah, mas e o futuro, pastor? A gente também tem que pensar no futuro. Sim, você está pensando todo dia, você trabalha, você se esforça, você faz a sua parte. Eu não estou dizendo para você não fazer. Faça a sua parte, faça o que lhe cabe, trabalhe. Trabalhe. Não fique na porta da igreja esperando que a bênção vai cair, né, aqui para cima de você. Trabalhe, se esforce. Mas se esforce com a sua mente em Cristo e não com a sua mente no problema. Entende? Trabalhe e se esforce tendo a sua confiança não no seu braço, mas naquele que dá o braço a você, que dá força ao seu braço. Confie nele e não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe. Viva em paz. Cristo te dá paz? Viva em paz. E o segundo ponto de aplicação. Viva cheio do Espírito Santo. Cristo não vai chegar aqui e soprar fisicamente como ele fez com os discípulos. Aquele tempo já foi inaugurado. O sopro já foi dado. Nós só precisamos de viver na plenitude do Espírito, capacitados pelo Espírito para a obra que temos diante de nós. Porque sem o Espírito Santo nós não alcançamos nada nessa vida. Nada, nada, nada. Devemos buscar a plenitude do Espírito também em oração, em súplica. Todos que vieram ao conhecimento de Cristo, todos os que tiveram seus corações regenerados e foram salvos por Jesus, eles são batizados no Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que todos já receberam da plenitude do Espírito. Eu vejo muita gente batizada com o Espírito Santo, mas não experimentou da plenitude, de viver cheio, de viver capacitado de tal forma que as suas palavras são guiadas pelo Espírito, que o seu medo é tirado, que a sua timidez é tirada. Os discípulos precisaram do dia do Pentecostes de serem cheios do Espírito para que, de fato, a ousadia viesse sobre eles de tal forma que eles pudessem falar e pregar a mensagem. Nós vivemos numa geração em que muitos conhecem o Espírito, mas não se dedicam a ser cheios do Espírito. Você pode imaginar como vai ser a Globo o dia que todos nós estivermos cheios dessa plenitude, dessa presença poderosa do Espírito Santo que nos leva a proclamar, evangelizar, orar, servir, trabalhar. É disso que eu falo quando eu falo de plenitude. É quando a gente tem aquela força sobre-humana, a força que só o Espírito pode nos dar para vencer todas as dificuldades que tantas vezes nos travam para fazer a obra de Deus. Efésios 5:18 diz. Efésios 5:18 a 20 diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o mundo enche a cara, enquanto o mundo busca as sensações e prazeres passageiros disponíveis aí fora,
nós somos encorajados pela palavra de Deus em Efésios a nos enchermos do Espírito. E isso através de uma vida devocional, e isso através de cânticos, hinos, através de uma comunhão com o Espírito Santo. Uma comunhão com Deus. O tempo do Espírito foi inaugurado quando Jesus soprou. Hoje nós precisamos receber dessa plenitude. Levante-se no seu lugar, por favor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos levantamos como igreja, porque precisamos da Tua paz. Paz que só existe quando Cristo está presente na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso coração. Senhor, quantas vezes nós nos aproximamos de Ti com pedidos e necessidades as mais variadas, quando tudo o que deveríamos pedir é que Cristo esteja conosco. Por isso, nesta hora, nos arrependemos de não priorizarmos Jesus em nossa vida e por corrermos atrás de tantas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer de Cristo a primeira meditação do nosso dia ao amanhecer. E que passemos o nosso dia com louvores, com adoração, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, que possamos nos encher da palavra, que possamos ler e meditar nas Escrituras e que assim sejamos cheios dessa plenitude que hoje nos falta, Senhor, para fazermos diferença nessa geração corrompida, nessa geração que se afasta de Ti a cada dia mais. Senhor, precisamos da paz e da plenitude do Teu Espírito em nós, e é isso que suplicamos, certos de que o Senhor nos ama e de que é Tua iniciativa vir a nós, como o Senhor foi aos discípulos e se apresentou diante deles ressurreto, vivo. Que o Senhor também se apresente a cada um de nós aqui na Tua igreja, que sejamos pelo Senhor perdoados, restaurados, transformados, encorajados a viver essa vida de paz, a viver essa vida de plenitude, como foi a vida que o Senhor ordenou que os Teus discípulos vivessem. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Levanta-nos como igreja nesses dias. Anima o que está desanimado. Encoraja aquele que ficou abatido por qualquer razão que seja, Senhor. Quando as notícias vêm, nos pegam de surpresa e nos amedrontam e nos afetam, Senhor, vem com Tua graça e nos dá do Teu encorajamento, da Tua força para perseverarmos, porque jamais poderíamos fazer isso sem Ti, Senhor. Ajuda-nos, fortalece a Tua igreja, dos pequenos, das menores criancinhas até os mais velhos entre nós, encoraja-nos, abençoa-nos e livra-nos de todo mal, Senhor. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, presente aqui. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos receber a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.